Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Ceará e o mercado de transferências agitado, inclusive, né, com o nome ex-Atlético Paranaense sendo especulado como possível alvo. Quero falar aqui também sobre o Rian Santana, né, sendo uma das promessas acertadas com o clube para a temporada de 2026. O Mel que também quer atrair interesse de outros clubes do Campeonato Brasileiro. Será que o Ceará aceitaria negociá-lo nessa janela? Se seria, por exemplo, só pela multa ou se poderia chegar a um valor menos, né, do que os 50 milhões de reais que é a multa hoje para times do futebol brasileiro. Vou trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje, atualizando, né, o mercado de transferências do clube nessa atual temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team, conto com sua ajuda para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube, que é de 28 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conto com seu like, com a sua inscrição, certamente nos ajuda bastante a chegarmos aqui nesse próximo objetivo. Beleza? Então eu quero começar aqui falando sobre o Rian Santana. Vou deixar aqui essa matéria do Menino Horácio, que é um repórter então setorista do jornal O Povo, que está aqui, ó. O Rian tem um acordo com o vovô e chega para reforçar o ataque. Ponta esquerda, né, com o drible como principal característica. Ele que é destro e aí vai para o clube após terminar a Série D pelo CSA, que acabou, né? A Série D aí vai começar o mata-mata. Pode ser que ele chegue então, Gustavo, em julho ou só no fim de agosto, pode ser. Justamente isso, né? Até quando ir o CSA, até quando o clube avançar no campeonato na Série D. Onde realmente são números bem interessantes do atleta, até aqui na atual temporada 15 gols e 6 assistências. São números bem interessantes, ainda mais para um ponta, né? Se fosse um centroavante, ainda assim são números muito bons. Quem dirá para um ponta, que dos últimos 5 jogos ele marcou simplesmente, né, 4 gols e uma assistência, resultado aí de números bem interessantes. Ponta de 1,70 m, tem muita velocidade, principal característica dele mesmo. A gente não consegue ter aqui o mapa de movimentação dele na Série D, né, infelizmente, mas a gente consegue ter aqui um pouco mais de noção dos números na atual temporada, com 21 participações em 26 jogos disputados. É claro, é Série D é um nível técnico bem inferior em relação à Série B, mas é melhor você contratar um jogador que pelo menos vive uma boa fase. Então o cara vem de uma fase muito boa, melhor do que um medalhão que já não joga 20 partidas há 2 anos, né? Então eu acho que pode ser sim uma boa peça, um bom ponto aí no mercado. Inclusive quando a gente pega, por exemplo, o Luciano Juba, que logo depois foi muito bem no esporte, o próprio Eric Pulga, por exemplo, não era um jogador que já estava despontando numa Série B. Não, vinha de divisões inferiores, ou por exemplo de um bom campeonato estadual, que ele mesmo teve bons números, né, na Copa Alagoas nesse ano, 6 gols e 4 assistências. Aí ele chega, né, para a Série D e aí sim tem um desempenho melhor. Tanto que no Campeonato Alagoano, que é mais fácil do que a Série D, em 8 partidas ele não marcou nenhum gol e nenhuma assistência. Então é bom porque nos últimos 2, 3 meses para cá ele tem conseguido jogar um bom futebol e aí pode estar chegando, né, para o decorrer da Série C do Campeonato Brasileiro. Pode deixar inclusive a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Lembrando, ele até já passou na base do Atlético Paranaense, mas não é esse aqui no vídeo que a gente vai comentar. Passou em 2019, mas jogou muito também pelo outros clubes, né? Linense, Grêmio, São Carlense, Velo Clube, Itabuna, onde ele foi bem, até chegou ao sub-24, ao sub-23 do Vitória em 2024, jogou pouco por lá. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar aqui agora com vocês também sobre o interesse, né, do Ceará no lateral, então, o esquerdo Sávio, ex-Remo, jogador então aí que já tem uma procura nos últimos dias e que pode avançar nas próximas horas para chegar agora em julho, quando reabre, né, a janela de transferências. Lembrando, ele chegou a um acordo com fim de contrato com o Remo, onde ele não joga desde o dia 15 de março desse ano. Ele havia sido titular nos jogos contra o Atlético Mineiro, contra o Fluminense também, e tinha jogado por último contra o Fluminense, contra o Coritiba na Série A, pelo clube do Remo. Então está aí à disposição no mercado. É o nome que ajudou o Remo na temporada passada, na Série B, a conquistar o acesso. Tá aqui a nota média de 7,05, é um desempenho interessante. 23 jogos, 22 como titular, 1 gol e 2 assistências. Tem 31 anos, então não é um veterano, ele acabou de fazer 31 agora no mês de maio. E já teve outras experiências com acessos, né, pelo América Mineiro, pelo Goiás, jogou rapidamente ali a Série A. Ficou um tempo também no futebol português, no Rio Ave, né? Jogando ali poucas partidas. E é um lateral esquerdo mais defensivo também. Você não espera que ele vá subir muito na área, ter muitas participações em gols. Não é esse o desempenho do lateral, que tem uma boa experiência, né? Passando aqui na base do Brasil, do Atlético Paranaense, onde ele até chegou a jogar poucos jogos no profissional. Ferroviário, Londrina e América Mineiro, onde fez uma boa
2020 foi Série A, né, pelo América? Não, Série B, tá? Que é 23 jogos, 15 como titular, as últimas partidas muito boas, principalmente no quesito defensivo, e é o nome que tem tudo para ser anunciado nessa próxima semana pelo Ceará para o decorrer da Série B. Inclusive, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador. Lembrando que ele já tinha rescindido o seu contrato, e a única questão ainda que esbarra hoje, né, seria a saída de algum dos atletas do atual elenco, que é o Fernando ou o Sanches, que deve deixar o Ceará, mas assim, não quer que tenha 3 jogadores para a posição. E até agora ainda não houve um encaminhamento para a saída desses jogadores, então é o único entrave nesse atual momento para as negociações, assim como já era, né, lá no dia 17. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se aceitaria, né, o Sávio aí para o decorrer da temporada, ou se não, não vinha jogando com frequência e tal. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber. E também do Rian Santana, né, mais um nome aí chegando no Ceará após o término da Série D pela equipe do CSA. Bom, e para terminar aqui, vamos falar sobre o Melk, né, que tem vários clubes interessados no jogador, que nessa atual temporada vem até aqui, né, de 26 jogos com 6 gols, 5 gols e 7 assistências. Na Série B mesmo são 12 jogos, 4 gols e 3 assistências. Nos últimos 2 jogos não teve participações, né, contra o Criciúma e contra o Botafogo de São Paulo, mas é um jogador que tem crescido bastante de produção, inclusive, né, com alguns times interessados, principalmente aí o Cruzeiro, que teve especulação aqui na última semana. Inclusive meu irmão Guilherme trouxe vídeo aqui no canal. Na Série B mesmo, dá pra ver aqui pelo mapa de movimentação, um jogador que é muito mais um meia-direita, né? Pode fazer esse papel de ponta ou de meia, camisa 10, mas é muito mais ali pelo lado direito que ele tem se encontrado. Só 19 anos, certamente muitos clubes vão ficar de olho, principalmente se ele termina essa Série B jogando, né, da forma que tem tido. E se eu fosse o Ceará, não negociaria ele por agora, inclusive, né, tentaria uma renovação de contrato, justamente para não ficar com essa multa rescisória de só 50 milhões de reais. É um bom valor? Sem dúvidas, mas, né, é melhor você ter um limite ainda maior. A multa internacional é de 30 milhões de euros, então aí está bem protegido o Ceará. Lembrando que também o Bragantino é outro clube que já demonstrou interesse, até mesmo antes dessa boa fase do Ceará e do Melk, né? Então foi antes ainda. O Cruzeiro foi um clube que apareceu agora como uma das primeiras interessadas. Lembrando que na atual temporada ele já soma, né? Se a gente soma somente no profissional, 11 participações em gols, inclusive até ultrapassou o Vina, que é o jogador então que tem mais participações do Melk em gols nessa atual temporada, 5 gols e 7 assistências. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se valeria a pena, por exemplo, desfazer dele agora, pegar um valor, eu acho que 50 milhões é muito, mas 25, 30 milhões, por exemplo, que aí eu acho que é o melhor, você espera até o fim dessa atual temporada, dependendo, se o Ceará ainda consegue uma reviravolta, é difícil, mas por que não, numa Série A, consegue subir ano que vem, ele só teria 20 anos de idade para disputar uma primeira divisão. Enfim, poderia ser um jogador que se valorizaria ainda mais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe relacionado aqui no canal. Se inscreva, bora chegar aqui em 28 mil. Aqui nós trazemos sempre em média, né, 4 ou 5 vídeos todas as semanas para vocês do Ceará. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!